E aí galera, sejam bem-vindos ao nosso resumão de auditoria governamental. Meu nome é Rodrigo Fontinelli. Em fevereiro de 2016 eu gravei um resumo de auditoria independente, pessoal, um resumão de auditoria independente, está disponível tanto no meu canal do YouTube como no site www.3dconcurso.com.br. E eu resolvi gravar para vocês agora um focado mais em auditoria governamental, né, baseado nos últimos editais para Tribunal de Contas da União, Tribunais de Contas estaduais, municipais, controladorias, etc. Beleza? Quem quiser depois, pessoal, só baixar o PDF lá na minha página, na minha parte, né, de professor, dentro da página 3D Concurso, ok? Outra coisa, o ritmo aqui é bem intenso, pessoal, isso é uma revisão, não é para aprender auditoria agora, tá? Mas eu tenho certeza que vai ajudar vocês para revisar ali um pouquinho antes da prova, beleza? Então vamos lá, pessoal. Aqui, só para quem não me conhece, um breve currículo, tá? Eu sou formado em economia lá pela UFMG, mas meu mestrado é em contabilidade aqui na UNB e tenho uma pós, tanto em auditoria financeira no TCU, como em finanças no IBMEC, tá? Sou de carreira auditor federal de finanças e controle da CGU, mas estou cedido ao Ministério do Planejamento como assessor especial de controle interno. Sou professor, além de professor de cursinho, né, pessoal? Professor do MBA da FGV, tenho algumas certificações aí nessa área de auditoria, certificações internacionais, e tem um livro, Auditoria Privada e Governamental, que já estamos na 3ª edição, beleza? Mas isso não interessa, vamos para o que realmente interessa, pessoal, que são as matérias que podem vir para vocês aí, ó. Introdução, conceituação e normas de auditoria, pessoal. Basicamente, a gente teve uma convergência internacional no comecinho de 2010, tá? E essas normas entraram em vigor a partir de 1º de janeiro de 2010, as novas normas de auditoria independente nesse caso, tá? A adoção das normas é obrigatória e a sua inobservância ela constitui uma infração disciplinar. Mas o que interessa mesmo, pessoal, em relação à auditoria independente, que é o pouco que cai em auditoria governamental, tá? Geralmente está no comecinho ali dos editais, é exatamente a finalidade, que é isso aqui, ó. Aumentar o grau de confiança, dar mais credibilidade àquelas demonstrações contábeis por parte ali dos usuários emitidas pela própria empresa, tá? Como é que o auditor consegue fazer isso, pessoal? Mediante uma opinião sobre se aquelas demonstrações, em todos os aspectos relevantes, foram elaboradas em conformidade com a regra do jogo, com a estrutura de relatório financeiro aplicável. Basicamente é isso, pessoal. O auditor independente existe para dar uma credibilidade maior àquelas demonstrações, porque é alguém de fora da empresa fazendo uma verificação, fazendo uma auditoria naqueles números contábeis financeiros da empresa, beleza? Bom, em relação à auditoria interna, sempre aparece também. O que a gente tem que entender, pessoal? A auditoria interna, ela faz parte do sistema de controle interno de uma empresa, de um órgão, mas ela não é sinônimo de controle interno, tá? Primeira coisa que vocês têm que lembrar. Isso aqui a gente chama de camadas de controle, tá? Tem o controle interno, que é de responsabilidade da própria administração, a auditoria interna, tá? Que ela faz o quê? Uma avaliação nesses controles internos e não deixa de ser um elemento do sistema de controle interno daquela própria empresa, e a auditoria externa, que ela é uma figura de controle fora daquela empresa, tá? Então, isso a gente não pode esquecer. Aqui, basicamente, uma comparação, as bancas gostam disso, uma comparação entre o auditor interno e o externo. O auditor externo presta serviços independentes. O auditor interno ele é um funcionário da própria empresa. O foco da auditoria externa ou auditoria independente são as demonstrações financeiras. Já o auditor interno tem uma gama, um leque maior, né, de objetos de auditoria, principalmente os operacionais e também contábeis. A finalidade do auditor externo opina sobre as demonstrações por meio de um relatório de auditoria independente. Já o auditor interno está preocupado, né, com assegurar o patrimônio, assessorar a administração, também opina por meio de um relatório, e uma característica do seu relatório é que ele contém recomendações. O grau de independência, é claro que é muito maior do auditor externo, se a gente comparar com o auditor interno, tá? A princípio, o interesse do trabalho do auditor interno é só a própria empresa que ele faz parte. Já o do auditor externo, a própria empresa, porque ela aumenta a credibilidade daqueles números que ela está passando para o público, e o público em geral, o usuário daquela informação. O trabalho do auditor externo ele é mais pontual, então tem uma menor intensidade. Já o auditor interno está lá 365 dias no ano, né, pessoal? Então a intensidade ela é maior. Ok? Alguns pontos que a gente tem que lembrar em relação à auditoria interna. Ela deve estar ligada à alta administração, de preferência ao conselho de administração, se existir, tá? Para que ela tenha a autonomia necessária nos seus trabalhos. O objetivo dela é auxiliar a administração no cumprimento dos seus objetivos. A principal semelhança, se a gente comparar a auditoria interna e externa, está em relação aos métodos de trabalho.
tá? O relatório de auditor interno, né, do auditor interno, tem que ser imparcial e objetivo e, como a gente falou, contém recomendações, tá? Ele tem que ser apresentado, pessoal, a quem solicitou o trabalho ou a quem este autorizar. E uma característica da auditoria interna, que é diferente da auditoria externa, é que ela pode emitir um relatório parcial, né, no meio dos trabalhos ali, caso ela constate uma impropriedade, irregularidade ou uma ilegalidade que precisa de uma ação imediata por parte da empresa, da administração. A auditoria interna é exercida em pessoas físicas de direito público, interno ou externo e de direito privado. E, a princípio, apenas quando o auditor interno estiver realizando uma auditoria contábil, que é uma das auditorias que ele pode fazer, se exige um registro no CRC, né, e uma formação em ciências contábeis. Ok? Já para o auditor independente, sempre precisa ser bacharel em ciências contábeis. Finalidade da auditoria interna, agregar valor à organização. A comunicação, pessoal, sempre por escrito e de maneira reservada, se o auditor interno encontrar uma irregularidade ali no seu trabalho. Ele vai comunicar por escrito e de maneira reservada à administração. Prevenção de fraudes e erros, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado. Não é atribuição principal, nem do auditor interno, nem do externo, nem do governamental, de nada, tá? Nenhum desses auditores. É de responsabilidade primária da administração da empresa. Beleza? Pessoal, agora a gente, então, deixa para trás a auditoria independente e a auditoria interna, tá? Geralmente é pouco cobrado isso quando a gente trata de editais que focam mais na auditoria governamental, e agora a gente entra especificamente em auditoria governamental, beleza? Vamos falar um pouquinho de finalidades, objetivos e abrangência de atuação da auditoria governamental, basicamente buscando ali uma norma da antiga CGU, tá? O que a gente tem aqui agora, pessoal? Outras camadas de controle, mas pensando na esfera, na esfera governamental, tá? Então a gente continua tendo aqueles controles internos de responsabilidade do próprio órgão, da própria entidade. Se a gente pensar no Poder Executivo Federal, que a gente vai seguir isso aqui no nosso resumão, pessoal, a gente tem a CGU enquanto órgão central do sistema de controle interno desse poder, tá? E o TCU, que seria a terceira camada aí de controle, tá bom? Que abarca, né, a abrangência de atuação dele, são todos os poderes, não apenas o Poder Executivo Federal, ok? Quando a gente pensa na Constituição Federal, pessoal, a gente tem um artigo 74 muito importante, porque ele traz as finalidades do sistema de controle interno, de cada poder, tá? E aí a gente tem que lembrar que são 4 finalidades básicas, basicamente, tá? A primeira delas, avaliar o cumprimento das metas do PPA e a execução, seja de programas de governo e orçamento da União, comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficiência e eficácia das gestões orçamentária, financeira e patrimonial, seja da administração direta ou seja da administração indireta. O inciso terceiro do artigo 74 lá da Constituição Federal, controlar operações de crédito, avais, garantias, direitos e haveres do Estado. E o inciso 4º lá do artigo 74, pessoal, apoiar o controle externo no exercício da sua missão institucional. Pessoal, apoiar o controle externo não quer dizer que tem uma submissão, não quer dizer que tem uma hierarquia, só um apoio ao controle externo que é exercido pelo Congresso Nacional, na esfera federal, com auxílio do Tribunal de Contas da União. Beleza? Vamos lá, pessoal, em relação à organização e estrutura. Aqui a gente tem o sistema de controle interno, que a gente tem a CGU enquanto órgão central. Nós temos unidades regionais em cada estado da federação. Temos órgãos setoriais, 3 no Ministério da Defesa, no Ministério das Relações Exteriores e na Casa Civil, pessoal. E temos as unidades setoriais dos comandos militares, né, ligados lá à CISET, que são esses órgãos setoriais, né, também chamados de CISETs, do Ministério da Defesa. Apoiando isso aqui, pessoal, fora do sistema, mas com uma relação muito próxima do sistema, a gente tem as auditorias internas da administração indireta, exemplo, auditoria interna do Bacen, tá? E os assessores especiais de controle interno em cada ministério, administração direta. Exemplo, o meu atual cargo, né? Hoje gravando aqui, em dia 3 de agosto de 2016, atualmente o meu cargo de ASI lá do planejamento, ok? Abrangência de atuação, pessoal, basicamente, ó, abrangência de atuação, toda a esfera, no caso que a gente vai pensando no sistema de controle interno do Poder Executivo Federal, abrangência de atuação, todo o Poder Executivo Federal, beleza? Mas não posso, a CGU, por exemplo, não pode auditar o Congresso Nacional, que aí muda o poder, beleza? Abrangência de atuação, então, onde tiver recurso, né, deste poder, o sistema de controle interno pode ir, combinado? Formas e tipos de auditoria no sistema de controle interno do Poder Executivo Federal. As bancas gostam disso também. Basicamente, pessoal, pela norma vigente da CGU, a gente tem 5 tipos de auditoria.
que a gente vai falar passo a passo, tá? Auditoria de avaliação da gestão. Qualquer prova, qualquer questão que vier, que o objetivo do auditor é certificar a regularidade das contas, pessoal, a auditoria de avaliação da gestão, tá? Esse é o exemplo clássico da CGU apoiando o controle externo no exercício da sua missão institucional, beleza? Palavrinhas-chave também que podem vir, ó, verificar a execução de contratos, acordos, convênios ou ajustes, etc. Ok? A gente tem, e essa é a auditoria a posteriori, né? Você avalia a gestão do ano anterior. A auditoria de acompanhamento da gestão, dá a ideia de algo concomitante, né? Realizada ao longo dos processos de gestão, uma auditoria em tempo real, tá? E ela busca prevenir gargalos no desempenho da missão institucional. Essas são as palavrinhas-chave. Auditoria operacional, pessoal, aqui não tem erro, tá? Falou o seguinte, ó, que o objetivo é emitir uma opinião sobre eficiência, eficácia, economicidade. A gente está falando da auditoria operacional. Auditoria contábil, pessoal, se a preocupação é controlar o patrimônio, se a preocupação é opinar sobre os registros contábeis, se eles seguiram ali os princípios fundamentais de contabilidade, ou se a preocupação, pessoal, é avaliar a aplicação dos recursos externos, cuidado com isso, tá? A gente está falando de auditoria contábil. Por fim, auditoria especial, quando se tratar de algo incomum ou extraordinário, ou quando não se classificar em nenhum trabalho desses 4 que a gente viu, aí lá na CGU a gente classifica em trabalhos de auditorias especiais. Beleza? Formas de execução, pessoal. A gente tem 3 formas: direta, indireta e simplificada. Basicamente, a direta se divide em centralizada, descentralizada e integrada, a indireta em compartilhada e terceirizada, simplificada não há subdivisão. Direta, necessariamente feita por servidores dentro do sistema de controle interno. Pessoal, não tem ninguém de fora. Quando que vai ser uma direta centralizada? Quando for feita exclusivamente ou pelo órgão central, CGU aqui, DF, Distrito Federal, órgão central, beleza? Ou pelos órgãos, cuidado, órgãos, não unidades, órgãos setoriais. São aquelas chamadas que a gente falou ali, CISETs, tanto do Ministério da Defesa, como do Ministério das Relações Exteriores, como lá da Casa Civil, beleza? Isso pela norma, ok? Descentralizada, pessoal, quando é feita exclusivamente ou por uma unidade regional, CGU, Minas Gerais, por exemplo, ou uma unidade setorial dentro de um comando militar, tá? Lá em Cuiabá, por exemplo. E integrada, quando eu juntar 2 ou mais atores desses. Lembrando, direta, só gente do sistema, dentro do sistema, ok? Já indireta, pessoal, necessariamente vai participar alguém de fora, tá? Se tiver alguém de fora, exemplo, auditoria interna, vocês viram lá na estrutura que ele está fora do sistema de controle interno. Então, se é realizada uma auditoria, pessoal, CGU-DF, órgão central, com o auditor interno do Banco do Brasil, como é que eu vou classificar? Indireta, porque tem gente de fora do sistema de controle interno, que é esse auditor, né? E compartilhada, porque tem gente de dentro, que é a CGU, órgão central, tá? Mas também a auditoria pode ser, a forma de execução pode ser indireta terceirizada, que aí é quando a gente está falando daquelas empresas, aquelas firmas de auditoria independente. Aí é o caso só dela, não tem participação de ninguém do sistema de controle interno, ok? Já simplificada, pessoal, também executada apenas por servidores em exercício no sistema, tá? Seja no órgão central, setoriais, unidades regionais ou setoriais, mas uma característica dela é que é feito por exame de processo e por meio eletrônico, você não precisa deslocar a equipe para um determinado órgão. A análise, o custo-benefício não vale a pena, tá? E pode-se utilizar também indicadores de desempenho, ok? Normas relativas à execução dos trabalhos, pessoal, são poucos pontos que a gente tem que lembrar aqui, ó. O servidor do sistema de controle interno, pessoal, o servidor da CGU, tem livre acesso aos órgãos desde que ele esteja no exercício, no desempenho da sua função, tá? As evidências de auditoria devem ser qualitativamente aceitáveis para fundamentar de forma objetiva aquele trabalho do auditor. O auditor trabalha com evidências, né, pessoal? E a finalidade da evidência sustenta a opinião, o relatório ali do auditor. Ela deve ser suficiente, adequada e pertinente, ok? Impropriedade e irregularidade. Basicamente, pessoal, para a gente lembrar, impropriedade, natureza formal. Irregularidade gerou um dano ao erário, tá? Isso de forma, obviamente, bem geral, aqui é um resumão, né, pessoal? Se verificou alguma ocorrência de irregularidade, pessoal, o servidor leva o assunto por escrito ao dirigente máximo daquele órgão que ele está auditando, daquela unidade que ele está auditando, ok? A não ser que isso gere um risco pessoal, beleza?
Normas relativas à opinião do sistema de controle interno. Basicamente, a gente tem três documentos, né, emitidos ali pela CGU, pessoal, os mais importantes, né, o sistema de controle interno. Relatório, certificado e parecer. Relatório emitido por quem executa o trabalho, né, pelos AFCs ali, que executam o trabalho, e quem busca os achados de auditoria, faz os testes, etc. Um certificado emitido pelo coordenador geral ou chefe da regional, tá? E ele representa a opinião do sistema de controle interno. Então pode ser um certificado pela regularidade, regularidade com ressalvas ou irregular. Já o parecer, pessoal, é emitido pelo dirigente do órgão de controle interno e externaliza a avaliação conclusiva do sistema. Aí sim passa a ser a opinião da CGU, por exemplo, e não da unidade técnica, ok? A gente tem ainda alguns documentos. Solicitação de auditoria, é como a gente pede documentos, né, pede processos, por exemplo, emitida antes ou durante os trabalhos de campo. A nota, que é um documento destinado a dar ciência ao gestor no decorrer dos exames. Então caiu na prova, pessoal, documento emitido, que tem opinião, né, e emitido no meio da auditoria. Necessariamente a gente está falando da nota ou nota de auditoria, tá? Relatório, certificado e parecer, eu já falei, tá? Como é que a gente tem a opinião das unidades, dos órgãos de controle interno do Poder Executivo Federal? Relatório, parecer, certificado e também a nota, que é aquela emitida parcialmente ali no meio do trabalho, no decorrer dos exames, como a gente acabou de falar. O certificado, se o gestor observou legalidade, legitimidade, economicidade, você não tem ressalva nenhuma a fazer, certificado de regularidade. Quando há falhas, omissões, impropriedades, mas que é mais de natureza formal, menos relevantes, pessoal, a gente tem um certificado de regularidade com ressalva. Agora, se tem desfalque, desvio, irregularidade com prejuízo quantificável, aí é o certificado mais grave, né? Certificado de irregularidade. O que vocês têm que lembrar, pessoal? Não existe certificado com abstenção de opinião. Para vocês que estudam vários tipos de auditoria, auditoria independente, sim, tem auditoria independente, né? Barra externa, tem abstenção de opinião. Auditoria governamental, nesse caso aqui, não. Beleza? Neste caso aqui, ok? Vamos lá, pessoal. Controles internos, tá? A gente falou aqui, ó, um sistema de controle interno, a gente viu isso um pouquinho quando a gente falou de auditoria interna, mas basicamente, pela melhor doutrina, a gente divide controles internos em administrativos e contábeis. E o que o auditor interno faz em relação a eles, pessoal? Avalia, a palavra-chave é avalia os controles internos, sejam contábeis, sejam administrativos. Beleza? Em relação ao auditor e a análise que ele faz do controle interno, quanto maior for a confiabilidade dele nos controles internos estabelecidos pelo próprio órgão, pela própria empresa, menor pode ser o volume de testes que ele vai aplicar. Tá? Confia muito no controle interno, então não precisa testar tanto. Beleza? Vamos lá. Controle interno, essa definição ela é importante, pessoal, tá? E lembrando o seguinte, ó, que o controle interno ele só te dá uma segurança razoável, porque existe o quê, ó, que a gente chama de limitadores de controle interno, como um conluio, por exemplo, né, alguns eventos externos, uma negligência de funcionários, entre outros pontos, tá? O auditor tem que entender aquele controle interno que seja relevante para o objeto daquela auditoria, obviamente. E a gente tem alguns princípios de controle interno, dentre eles quero destacar segregação de funções, as bancas adoram, tá? Segregação de funções está ligado a conflito de interesse. Eu não posso deixar duas ou mais funções sob a responsabilidade de uma mesma pessoa se essas funções gerarem conflito de interesse, ok? Vamos lá, pessoal. Como eu falei, segundo a melhor doutrina, ó, os controles são divididos em contábeis e administrativos, mas também há uma outra classificação, os controles preventivos e os detectivos, né? Preventivos para tentar prevenir a ocorrência de uma inconformidade e o detectivo para verificar, né, a ocorrência, se isso aconteceu ou não. Componentes do controle interno, pessoal, são aqueles componentes do COSO: ambiente de controle, avaliação de risco, atividades de controle, informação e comunicação e monitoramento. São esses 5 componentes. Categorias de objetivo do controle são 3. Operacional, que é a eficiência e eficácia da operação. Conformidade, né, relatórios, conformidade ou compliance, né, com normas e regulamentos. E os relatórios fidedignos, aí, é o objetivo chamado também de comunicação. Ok? Agora sim, entrando no COSO, né, basicamente o que a gente falou um pouquinho ali no último slide
do resumão ali, pessoal, a gente tem 3 tipos de objetivos no COSO 1, esse operacional, de divulgação ou comunicação e de conformidade, e aqui, ó, bem parecido com a definição que está lá na norma de auditoria, essa definição do COSO. É um processo de responsabilidade de todos da empresa, tá? Que vai te dar uma segurança razoável para atingir esses 3 objetivos que a gente acabou de falar. Esse é o famoso cubo do COSO, tá? Aqui na primeira dimensão a gente tem esses 3 objetivos, ou categorias de objetivos que eu acabei de falar. Nessa segunda dimensão, dá a ideia de que ele perpassa toda a organização, tá? E nessa terceira dimensão, que é a mais cobrada, pessoal, são os 5 componentes que eu citei ali, né? E que aqui a gente tem de forma bem resumida, pessoal. Ambiente de controle, a cultura organizacional, é a base para os demais componentes, tá? Essa cultura de controle, essa consciência de controle que é necessária. Depois disso tem a avaliação de risco, né? Você identificar aquilo que pode te atrapalhar a atingir os seus objetivos. Implementa políticas e procedimentos ali nas atividades de controle para dar uma resposta a esses riscos avaliados. A comunicação e a informação, ela tem que ser tempestiva, tem que fluir, né, em todos os departamentos, na vertical e na horizontal. E o monitoramento, pessoal, não adianta estar tudo isso funcionando bem se você não monitorar. Então, aos poucos, isso pode acabar ficando ruim. Então, você tem que monitorar todos esses elementos, todos esses componentes, ok? Já o COSO 2, pessoal, se o COSO 1 que a gente acabou de ver era focado em controles internos, o COSO 2 é focado em gestão de riscos, tá? E também dá a ideia, ó, que é um processo conduzido por toda a organização, beleza? E também só te possibilita, por melhor que seja a sua gestão de risco, só uma garantia razoável. Qual que é a diferença do COSO 1 para o COSO 2 em termos de componentes? Ele criou 3 componentes, tá? Passa então de 5 para 8. Em termos de categorias, cria-se essa categoria estratégica. Agora a gente tem também o objetivo estratégico, além do operacional, do divulgação e de conformidade, tá? Basicamente, ó, criou este aqui, beleza? Alinhou tudo isso à estratégia, à missão daquela entidade, ok? Governança, pessoal, um tema muito pouco cobrado. Para falar de governança, a gente tem que lembrar da teoria da firma, né? Se tem incentivos opostos, pessoal, para o agente, né? No nosso caso aí, um ministro, um presidente, os deputados, etc. E o principal, que é a sociedade, beleza? Justamente para tentar minimizar esse conflito de interesses aí, pessoal, a gente tem a teoria da firma dizendo que a gente precisa de uma governança corporativa ali forte para melhorar isso, tá? E governança corporativa, pessoal, é um sistema pelo qual essas organizações, empresas são dirigidas, monitoradas, tá? E que mais que a gente precisa saber? Boas práticas de governança, isso lá está no IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Tem a finalidade, né, de preservar e otimizar o valor da organização, facilitar o seu acesso ao capital e contribuir para a perenidade, para a longevidade ali daquela empresa, tá? Princípios, que isso as bancas gostam mais, pessoal. Princípios segundo o IBGC, que é o que é mais cobrado. A gente tem a transparência, a equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Às vezes vem em inglês, por isso que eu mantive aí para vocês, tá? Entrando em governança pública, pessoal, a gente tem uma definição lá do referencial básico de governança do setor público, do TCU, tá? Que compreende, ó, essencialmente os mecanismos. Ele divide em três mecanismos: liderança, estratégia e controle, tá? Para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e a prestação de serviços ali de interesse daquela sociedade. Cuidado, segundo o IFAC, que é o mais cobrado e o mais utilizado, pessoal, são 3 os princípios da governança, tá? Transparência, accountability ou prestação de contas, mas, diferentemente do que a gente viu lá no IBGC, integridade. Então, falou de princípios da governança no setor público, lembrem-se desses 3, beleza? Normas de auditoria do Tribunal de Contas da União, as famosas NAT, pessoal. Muito cobradas quando o concurso é para o TCU, tá? Disparado o mais cobrado. Ele vem primeiro definindo ali bases conceituais, pessoal. E aí traz a definição de accountability pública, né, que é essa obrigação que tem as pessoas ou entidades ali de prestar contas, né, essa responsabilidade de prestar contas sobre aquilo que estava no seu comando, né, na sua responsabilidade, tá? Agora, essa definição de auditoria ela é importante, ó, processo sistemático, documentado e independente, tá? Cuidado com essas 3 palavrinhas aí. A norma, pessoal, ela traz uma classificação de auditoria lá do TCU, que é diferente da que a gente viu ali no começo, que era da CGU, tá?
basicamente se divide em regularidade e operacional. Aqui, o manual do TCU acrescenta efetividade, que a gente não viu lá na norma da CGU. Mas a lógica é a mesma, pessoal. Examinar esses 3 ou 4 S, né, que a gente chama, tá? Avaliar o desempenho, pode vir também auditoria de desempenho, beleza? Já a auditoria de regularidade, pessoal, está mais focada ali na legalidade, na legitimidade, e aí é dividida em duas, auditoria de conformidade ou compliance e auditoria contábil, beleza? Essa classificação constante nas NAT, lá do TCU. Basicamente, essas normas são estruturadas em 4 grandes grupos. O primeiro deles traz os preceitos básicos de controle externo, depois parte para as normas gerais, e a terceira e a quarta, que aí são mais cobradas, que focam no planejamento de uma auditoria, na execução de uma auditoria e na finalização, né, na relatoria, na comunicação daqueles resultados. Tá? Aqui eu trouxe bem sucinto o que é mais cobrado, pessoal, que são os achados de auditoria. Tá? Basicamente, pessoal, quando eu tenho uma discrepância entre a situação encontrada, aquilo que o auditor verificou naquela auditoria, e o critério que ele utilizou, aquilo que deveria ser, quando isso tem uma discrepância, pessoal, o que eu tenho? Um achado de auditoria. Se essa discrepância é algo positivo, eu tenho um achado positivo. Se é algo negativo, pessoal, algo ruim, tá? Aí eu tenho um achado negativo. Cuidado com isso, pode ter os dois, beleza? Então, situação encontrada, ó, situação existente. Critério de auditoria indica o estado requerido ou desejado para aquele ponto, tá? Além disso, são atributos. Causa, né? O que está gerando esse achado de auditoria? Efeitos, ou melhor, o que está ocasionando, né? O que está causando esse achado. E os efeitos, pessoal, o que está resultando? Qual é a consequência desse achado? Tá? Para suportar isso tudo, eu tenho que ter evidências de auditoria. Tá? Nas NATs, pessoal, a gente tem 4 atributos de evidência. As evidências elas devem ser válidas, confiáveis, relevantes e suficientes. Aqui tem cada uma das definições. Ok? Ainda alguns pontos que a gente precisa saber das NAT, tá? Representa os requisitos básicos para assegurar que os auditores eles sejam independentes, sejam íntegros, imparciais, etc. Né? Então, uma norma que orienta os auditores ali, tá? De acordo com as NAT, um conceito de auditoria geralmente aceito, devido à sua amplitude, é aquele que define o exame independente e objetivo, tá? As auditorias de regularidade, o foco legalidade e legitimidade, como a gente falou, e se divide em conformidade e contábeis. Já operacional, preocupado com os 4 S que a gente também já falou. Tá? As NAT têm um objetivo, como objetivo, né, a obtenção de uma qualidade naqueles trabalhos ali de auditoria, tá? E estabelece padrões técnicos e de comportamento dos auditores, tenta, né, pelo menos manter uma consistência metodológica desse exercício de auditoria e promove o aprimoramento profissional. De acordo com as NAT, pessoal, mas principalmente em relação ao CESP, o TCU é um instrumento técnico do Congresso, mas não faz parte do Poder Legislativo, tá? E ele também não tem o quê, pessoal? Uma subordinação hierárquica, ok? Em relação ao Congresso, tá? Da mesma forma, a CGU não é também subordinada ao TCU. Nem a CGU é subordinada ao TCU, nem o TCU é subordinado ao Congresso Nacional, ok? Nos termos lá do artigo 70 da Constituição, pessoal, a fiscalização exercida pelo controle externo é quanto legalidade, legitimidade e economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas, e os princípios éticos que orientam os auditores, segundo a norma que a gente está estudando: interesse público, preservação e defesa do patrimônio público, integridade, independência, objetividade e imparcialidade, o uso do cargo de informações e de recursos públicos. O auditor deve se declarar impedido ou suspeito, pessoal, em situações que possam afetar a sua independência, tá? Eles não devem realizar trabalhos para os quais não possuem uma competência, então eles devem se negar em relação a isso, tá? A realizar esse trabalho. Deve guardar sigilo, a regra, pessoal, é a confidencialidade, o sigilo daquelas informações, tá? Não devendo revelar ali a terceiros dados e informações obtidos no seu trabalho de auditoria, beleza? Tem exceções. Planejamento geral. Pessoal, a gente entende de curto prazo se for até de 1 ano e de longo prazo mais de 1 ano. Não tem planejamento de médio prazo, segundo essa norma, tá bom? O planejamento geral deve documentar e justificar o porquê que eu estou auditando aquele determinado programa, ação de governo, tá? Focando em relevância, materialidade, risco e oportunidade. A unidade técnica, ao propor as auditorias, deve definir o objetivo e o escopo daquela auditoria, bem como o que ela precisa, né? Alocação de recursos e os prazos de cada auditoria. Devem ser estabelecidos, obviamente, objetivos para cada trabalho. Além disso, pessoal,
Deve-se determinar os meios apropriados para você chegar a alcançar, né, esse objetivo, levando em conta tempo, recurso, etc. Beleza? Caso a auditoria seja proposta sem que as informações relativas a esses objetivos, riscos e controles estejam disponíveis, pessoal, ele tem que conseguir essas informações ainda na fase de planejamento do trabalho. Tá? Na fase de planejamento e como subsídio à elaboração, a equipe deve construir essa visão geral do preliminar, né, daquele objeto da auditoria, para conhecer melhor sobre aquele objeto a ser auditado. Tá? O escopo da auditoria deve ser estabelecido de modo suficiente a satisfazer os objetivos do trabalho, tá? E o escopo, quando a gente fala de escopo, a gente pensa questões de auditoria, profundidade, procedimentos a serem aplicados, delimitação do universo e da amostra, se for o caso, e quando, né? Oportunidade de exame significa quando eu vou aplicar esses exames. Deve ser desenvolvido e documentado um plano para cada trabalho de auditoria, pessoal, e no TCU os programas de auditoria devem ser documentados em matrizes de planejamento. Tá? Achado de auditoria, a gente já especificou bem o que é. Atributos da evidência também falamos. Impropriedade e irregularidade para a norma do TCU é bem parecido com o que a gente viu na norma da CGU. Impropriedade, natureza formal. Irregularidade, né, um dano ali ao erário. E na realização de auditorias é possível que a equipe utilize trabalho de outros auditores e também trabalho de especialistas. Tá? Essa responsabilidade do auditor, pessoal, não é reduzida porque ele utilizou esses tipos de profissionais. Ok? Todo o trabalho a gente leva para papéis de trabalho, também chamado de documentação de auditoria, pessoal. Ok? Em todas as fases e níveis deve ser adequadamente supervisionado um trabalho de auditoria, tá? E o papel da revisão é assegurar que todas as avaliações e conclusões estejam suportadas ali por evidências, tá? Então tem uma supervisão e uma revisão. Revisão de alguém mais próximo do trabalho, supervisão de alguém um pouquinho mais distante, ok? Se tem uma obstrução, né, no trabalho do TCU, pessoal, ou o órgão está sonegando informações, alguma coisa nesse sentido, ele comunica imediatamente, a equipe técnica, né, comunica, o coordenador da auditoria, comunica imediatamente ao supervisor daquele trabalho. Tá? O início da execução se dá a partir de uma reunião de apresentação com os dirigentes do órgão ou da entidade auditada, e ao término da fase de execução, eles se reúnem, né, por meio de uma reunião de encerramento. Tá? Quando é apresentado de forma verbal as principais constatações, achados ali do trabalho. Tá? Já o relatório de auditoria não é verbal, é um instrumento formal. Aí sim ele inclui as conclusões e as propostas de encaminhamento. Tá? Para cada auditoria, os auditores preparam um relatório, sempre revisado pelo coordenador e pelo supervisor, e na redação desse relatório, pessoal, deve seguir alguns requisitos de qualidade, tipo clareza, convicção, exatidão, dentre outros. Ok? Quase finalizando essa parte das NAT, que é a maior parte, pessoal. Os relatórios de auditoria devem incluir uma declaração que foi feito, os trabalhos foram realizados em conformidade com as NAT, desde que tenham sido realmente. Tá? O esclarecimento de responsáveis acerca dos achados preliminares, consistentes em manifestações formais apresentadas por escrito, devem ser incorporados nos relatórios. E um dos modos mais efetivos de assegurar que o relatório seja imparcial e objetivo é justamente mandar o relatório preliminar para o órgão auditado, para comentário ali daquele gestor, né? Ele tem essa oportunidade. Em auditorias operacionais, isso é regra, tá? Submeter o relatório preliminar a esses comentários. Já nas demais auditorias, pessoal, você só vai, isso só vai ser obrigatório se tiver alta complexidade, né? Algum achado, ou grande impacto, tá? E opcional nos demais casos. Propostas de encaminhamento não devem estar lá incluídas no relatório preliminar a ser comentado, tá? Caso essa divulgação coloque em risco ali os objetivos daquela auditoria, beleza? E o relatório preliminar, antes de ir para o gestor, deve ser revisado pelo supervisor, ok? A força das conclusões dos auditores vai depender da suficiência e adequação, obviamente, daquelas evidências que suportam ali os achados. Em auditorias operacionais, pessoal, essas conclusões são inferências lógicas sobre os 4 S. Tá? Já na auditoria de regularidade, aquilo é mais um cara crachá que a gente chama, beleza? Propostas de deliberação devem ser consistentes com os achados, obviamente, com as conclusões, e as propostas de determinação e de recomendação devem, na medida do possível, focar no que deve ser melhorado e não no como, né, dada aquela discricionariedade ali do gestor, beleza? Instrumentos de fiscalização, pessoal. Basicamente a gente tem 5, né, previstos pelo regimento interno do TCU.
Primeiro deles, levantamento, é quando eu quero conhecer melhor aquele objeto auditado, tá? Seja o órgão, seja entidade, seja um programa, seja uma ação, beleza? Nesse ponto eu avalio a viabilidade daquela minha fiscalização. O segundo instrumento de fiscalização, que é o mais cobrado, né? Auditoria. Quando eu estou preocupado em examinar a legalidade e legitimidade, quando eu estou preocupado em verificar aqueles S, né? E também quando eu vou subsidiar a apreciação dos atos sujeitos a registro, eu estou falando de auditoria. Já a inspeção, pessoal, é algo mais pontual, tá? Para suprir alguma omissão, uma lacuna de informação e, principalmente, apurar uma denúncia ou uma representação. Quarto instrumento de fiscalização, acompanhamento, característica, ó, ao longo de um determinado período, tá? Dá aquela ideia de concomitante, tá? Tanto a parte de legalidade como a parte de eficiência, eficácia, etc. Tá? E o quinto e último, pessoal, o monitoramento, né? Que é utilizado para o TCU verificar, ó, será que aquele órgão atendeu a recomendação X ou principalmente, né, a determinação Y, etc. Tá? Então aí a gente tem esse instrumento chamado de monitoramento, ok? Supervisão e controle de qualidade, pessoal. Basicamente, lá no padrão de auditoria de conformidade do TCU, a gente tem essa definição, ó, conjunto de políticas, sistemas, procedimentos para proporcionar uma adequada segurança de que aqueles trabalhos tenham uma excelência técnica, né, e satisfazem as normas que eles deveriam seguir, beleza? Basicamente, pessoal, todos os trabalhos do TCU, tá, passam por esse controle, devem ser submetidos, né, a esse controle de qualidade. Esse controle ele pode ser concomitante durante a própria auditoria ou a posteriori, por meio de revisões internas e até mesmo externas daquele papel de trabalho, daquela documentação ali de auditoria, beleza? Em termos de ferramentas de controle de qualidade, pessoal, a gente tem isso previsto lá no Manual de Auditoria Operacional, também do TCU, tá? Checklist, né, ou listas de verificação ali de qualidade, um cronograma bem implementado, matriz, seja de planejamento ou de achado, painéis de referência para validar essas matrizes, tá? E os comentários do gestor são considerados ferramentas de controle de qualidade dos trabalhos de auditoria, ok? Vamos falar de alguns pontos da auditoria operacional, pessoal. Basicamente, a gente tem que relembrar ali aquela definição, né, que é a avaliação dos 4S. No comecinho do manual, a gente tem essa matriz de insumo-produto, que já foi cobrada, inclusive, pela ESAF, exatamente dessa forma, tá? Que é quando ele relaciona, ó, quando eu tenho uma relação entre os objetivos definidos e os resultados, né, os objetivos atingidos, estou falando da efetividade. Agora, se eu comparo esse objetivo definido com um produto, aí é a eficácia. Né? Se eu comparo o insumo que eu utilizei com esse produto, eficiência. E se eu foco no valor, né, no custo, sem mantendo a mesma qualidade, eu estou falando da economicidade. Okay? Esse é o nosso ciclo, pessoal, começando da seleção do objeto a ser auditado, né, até o monitoramento. A gente tem as etapas, o ciclo de uma auditoria operacional. Beleza? Só voltando aqui. Então, primeiro eu seleciono o meu objeto de auditoria, né, um programa, uma ação de governo. Depois eu planejo e dentro do planejamento é interessante a gente falar da matriz de planejamento, que é essa aqui, tá? Onde vão constar as questões de auditoria, né, as informações que eu preciso, onde eu vou conseguir essas informações, os procedimentos, testes para eu coletar esses dados, tá? Os procedimentos para eu analisar esses dados, esses testes que eu estou fazendo, eventuais limitações que eu já consigo verificar no meu planejamento e o porquê daquela auditoria, né? O que essa análise que eu estou pretendendo fazer, lembrando que a gente está na fase de planejamento, o que ela vai me ajudar, ok? Depois do planejamento, pessoal, a gente tem a execução, depois a relatoria, o gestor comenta o relatório preliminar, os ministros apreciam, né, por meio de um acórdão e isso é divulgado. Depois de divulgado, as deliberações elas são monitoradas, né, por meio aquele instrumento de fiscalização chamado monitoramento, ok? Então, resumão, pessoal, auditoria operacional, isso é a definição, a gente já falou. Definição de economicidade, ó, minimização de custos sem comprometimento da qualidade. Eficiência, né, relação entre produtos, como a gente falou, e os custos dos insumos. Eficácia, pessoal, focando sempre, né, em meta, né, falou eficácia, falou meta. E efetividade, essa questão do resultado pretendido a médio e longo prazo. É o mais difícil de avaliar, tá? Aspectos como qualidade de serviço, grau de adequação dos resultados dos programas à necessidade da clientela e equidade na distribuição de bens e serviços também pode ser tratado em auditorias operacionais. Devido à sua variedade e complexidade, pessoal,
essas auditorias possuem uma flexibilidade maior se comparado com a auditoria de regularidade, tá? O ciclo de auditoria operacional, como a gente viu, né, se inicia com a seleção dos temas até indo, né, até a parte do monitoramento. E quando a gente pensar nas recomendações, isso a gente viu inclusive nas NATs também, deve formular recomendações focando no que deve ser melhorado e não no como. Beleza? Materialidade e relevância, pessoal, basicamente o auditor define isso por meio do seu julgamento profissional, tá? O que é material para mim, o que é relevante. Isso geralmente vem em percentual de algum, se a gente estiver falando de uma auditoria contábil, né, uma auditoria financeira, pessoal, tá? Aí ele vai vir possivelmente como um percentual de alguma conta. Então ele pode pegar, por exemplo, ó, o que vai ser material para mim? Tudo aquilo que for acima de 5% do meu PL, tá? Então, qualquer distorção, qualquer irregularidade acima de R$ 2.500, ele vai considerar isso material e também relevante, beleza? Materialidade, a gente tem que lembrar que é a questão do valor financeiro, tá? Então, falou em materialidade para a prova, pessoal, lembre-se sempre em volume de orçamento, volume financeiro, volume orçamentário, etc, tá? O auditor define a materialidade para as demonstrações e também a materialidade para a execução daquela auditoria. São duas definições que ele tem que fazer, tá? A materialidade ela é fixada para reduzir a um nível adequadamente baixo aquela probabilidade de que as distorções que eventualmente não sejam corrigidas ou não detectadas em conjunto excedam a materialidade para as demonstrações contábeis como um todo, beleza? Materialidade a gente define, né, no caso da auditoria independente, a gente define isso num planejamento chamado estratégia global, tá? No caso da auditoria governamental, num planejamento só com esse nome mesmo, beleza? Sem entrar nesse detalhe. Determinação da materialidade não é um cálculo mecânico simples, pessoal, e é como eu falei, baseado no julgamento profissional do auditor. E uma distorção ou omissão ela vai ser considerada relevante se ela influenciar as decisões econômicas dos usuários que tomam por base aquelas demonstrações, beleza? Riscos de auditoria, pessoal. Basicamente, a gente tem uma equação, deixa eu ver se está aqui. Não está aqui, mas basicamente a gente tem uma equação seguinte, ó, risco de auditoria é função do risco de distorção relevante vezes o risco de detecção. E esse risco de distorção relevante, pessoal, ele é função do risco inerente e do risco de controle, tá? Então, basicamente, o que eu faço, o que o auditor pode fazer em relação ao risco de distorção relevante? Ele só avalia, pessoal, ele não consegue influenciar, mas depois que ele avalia esse risco de distorção relevante, ele consegue definir melhor o risco de detecção que ele vai aceitar. E aí tem uma relação inversa, né, pessoal? Quanto maior for o risco de distorção relevante, ou seja, a chance de acontecer, de existir uma distorção relevante ali naquele meu objeto de auditoria é muito grande, pessoal, eu tenho que fazer o que em relação ao risco de detecção? Pessoal, eu tenho que aceitar um risco de detecção menor para manter aquela nossa equação de risco de auditoria a um nível aceitavelmente baixo. Então há uma relação inversa, beleza? Da mesma forma, há uma relação inversa entre a relevância que eu dou para determinado objeto e o risco de auditoria. Por quê? Se eu dei uma relevância muito alta para determinada conta, por exemplo, pessoal, conta contábil, tá? Eu vou testar mais, né? Aquilo é muito importante para mim, eu vou testar mais. Se eu testo mais, diminui o meu risco de detecção, beleza? Se diminui o meu risco de detecção, como a gente viu na equação anterior ali, diminui o meu risco de auditoria. Então, comparando o risco de auditoria com relevância, eu tenho uma relação também inversa, beleza? Então, risco de auditoria é o risco que o auditor expresse uma opinião inadequada quando aquelas demonstrações contêm distorção relevante. O risco de auditoria é função desses dois que a gente falou, do risco de distorção relevante e do de detecção. Esse risco de distorção relevante, né, ele se divide em inerente, que é quando eu estou falando antes de um risco, né, de determinada afirmação, determinado objeto, antes da consideração de quaisquer controles. Já o risco de controle, existe o controle, mas ele falha, ó. Então, ó, não preveniu, detectou ou corrigiu tempestivamente. Então, foi uma falha do controle. Existe o controle e o controle falha, risco de controle. Nem estamos falando de risco de controle interno, risco inerente. Risco de detecção é o risco do auditor, tá? Então, falou que foi um problema dos procedimentos executados pelo auditor, risco de detecção. E tem aquelas duas relações inversas que a gente já viu ali no comecinho dessa parte. Beleza? Amostragem, pessoal.
a gente tem dois riscos de amostragem, aliás, 4 riscos, né, de amostragem, 2 que afetam a eficácia e 2 que afetam a eficiência. O da eficácia, pessoal, avacalha, atrapalha a opinião do auditor. Então, exemplo, ele considerou o controle interno muito melhor do que ele realmente é. Então, a opinião dele sobre o controle interno foi equivocada, tá? Afetou o quê? A eficácia. Ou ele não detectou uma distorção relevante, mas essa distorção, na verdade, existia. Então, a opinião dele sobre as demonstrações, por exemplo, a opinião foi equivocada. Isso afeta também a eficácia, é um problema, inclusive, maior. Agora, tem situações em que é o oposto disso, né, que vai afetar a eficiência. Quando ele considera que o controle é ruim, mas o controle nem era ruim, né, isso implica o quê? Mais testes de auditoria. Então, afetou a eficiência daquela auditoria. E quando ele acha que detectou uma distorção relevante, mas na verdade não era distorção relevante, ele incorreu, foi no risco de amostragem, ele vai ter que aplicar mais testes, pessoal, aumentar a amostra de auditoria dele, justamente para confirmar essa distorção. E aí ele vai ver que realmente não era uma distorção relevante. Mas aí nesse ponto ele já aumentou a amostra, já afetou a eficiência daquela auditoria. Combinado? Estratificação, as bancas gostam dessa parte em amostragem, pessoal. Algumas características. Eu parto de uma população heterogênea, como se fosse essa população aqui, para estratos ou subpopulações, que dentro desses estratos ou subpopulações, os itens são mais homogêneos ou mais semelhantes. A partir do momento que eu estratifico, aí sim é que eu vou fazer a minha amostra. E dessa forma, eu posso fazer, se eu utilizar uma amostra estatística, eu posso fazer uma inferência dessa amostra em relação ao extrato do qual eu tirei aqueles itens da amostra, e não em relação à minha população inicial. Como eu quero falar da população como um todo, o que eu vou ter que fazer em relação a esses resultados, pessoal? Eu vou combinar esses resultados para falar da minha população inicial, beleza? Resumão, amostragem estatística, basicamente, eu utilizo uma seleção aleatória e eu uso a teoria das probabilidades, tá? A amostragem estatística eu posso fazer o que a gente chama de inferência sobre toda a população, beleza? Na não estatística é aquela que eu uso o quê? O julgamento profissional do auditor, a experiência dele, mas aí eu não posso fazer essa inferência, tá? Representatividade é uma característica fundamental para a amostra e vai depender de como eu seleciono e também do tamanho. Risco de amostragem é o risco de que a conclusão do auditor, com base naquela amostra, pudesse ser diferente se toda a população fosse sujeita ao mesmo procedimento, né? Se eu verificasse toda a população, verificasse isso de forma censitária, tá? Existe também o risco não resultante da amostragem, pessoal, que é o risco de que o auditor chegue a uma conclusão errônea por qualquer outra razão que não seja relacionada ao risco de amostragem. Então, agora a culpa foi do auditor e não da amostra, tá? Anomalia, distorção ou desvio que é comprovadamente não representativo na população. Unidade de amostragem, cada item da população. Estratificação, aqui é a definição, já explicamos, né? Mas a definição, processo de dividir uma população em estratos ou subpopulações, cada uma sendo um grupo de unidades de amostragem com características semelhantes, tá? Então eu saio da heterogeneidade para a homogeneidade ou semelhança, tá? Objetivo da estratificação, eu consigo testar menos itens mantendo o mesmo risco de amostragem. É para isso que usa estratificação, tá? Na estratificação, os resultados só são projetados, né, para os itens, para cada extrato, né, dentro de cada extrato, como a gente falou, e tem algumas situações que não se recomenda utilizar a amostragem, então eu devo usar o censo. Quando a população é muito pequena, né, quando as características da população são de fácil mensuração, ou quando há necessidade de uma alta precisão. Então, eu preciso usar o censo e não a amostragem, tá? O que afeta a eficácia e eficiência, eu já expliquei melhor lá no começo, beleza? O que o auditor considera, né, quando vai determinar a amostra, pessoal? O objetivo daquela auditoria, a população, necessidade ou não, né, de estratificação, o próprio tamanho da amostra, o risco de amostragem e os erros tolerável e esperado, tá? A amostragem de auditoria pode ser aplicada tanto em abordagem estatística ou não estatística, é o auditor que vai decidir a partir do que ele precisa, tá? Quanto menor o risco que o auditor está disposto a aceitar, maior tem que ser o tamanho daquela amostra, então há uma relação inversa também. Quanto menor a taxa que o auditor tolera de desvio, tá? Maior tem que ser o tamanho. Quanto mais alta for a taxa que ele espera de desvio agora, maior também tem que ser o tamanho daquela amostra. Quanto maior for o nível de segurança que esse auditor exige, pessoal, maior também deve ser o tamanho da amostra. Quanto mais segurança o auditor pretende obter
da efetividade daqueles controles, pessoal, menor a avaliação do auditor quanto ao risco de distorção relevante, e dessa forma maior tem que ser a amostra. Em relação agora não a desvio mais, mas a distorção tolerável. Quanto menor for a distorção tolerável que o auditor aceita, maior tem que ser o tamanho da amostra. Tá? Quanto mais alta for a avaliação de risco que ele acha, né, que existe, ó, risco de distorção relevante, maior deve ser aquela amostra. Quanto maior for o valor da distorção que ele espera encontrar, tá? Maior também tem que ser a amostra. E quanto mais o auditor confia nos procedimentos substantivos, né, nos testes substantivos, para reduzir ao nível aceitável aquele risco de detecção, que é o risco dele, tá? Menos segurança precisa daquela amostragem, dessa forma eu posso reduzir o tamanho da minha amostra. Segundo a norma, pessoal, a gente tem 5 métodos de seleção da amostra. Aleatória, né, que é a mais utilizada, sistemática, unidade monetária, ao acaso ou casual, também chamada do auditor, tá? E aquela por bloco, ok? Testes e procedimentos de auditoria, pessoal. Basicamente a gente divide em 2 grandes grupos. Testes de controle, também chamados de testes de observância, tá? Ou exame de aderência, beleza? Aí isso aqui é doutrina, tá? Que está preocupado em avaliar os controles internos. E procedimentos substantivos, também chamado de testes substantivos, tá? Que aí está preocupado com os valores dos sistemas contábeis, na suficiência, exatidão e validade desses valores, ok? Aqui a gente tem algumas técnicas de auditoria governamental, beleza? Previstas, nesse caso, lá pela norma da CGU, mas muito cobrada, inclusive em provas de tribunais, tá? A gente tem a entrevista, também chamada de indagação escrita ou oral. A gente tem a análise documental, tá? Que é o exame de processos mesmo, documentos. Conferência de cálculo, também chamada de cálculo só, beleza? Ou recálculo, pode vir dessa forma. Recálculo, beleza? Confirmação externa, pessoal, as bancas adoram essa, também chamada de circularização, beleza? Cuidado com isso aí, porque essa circularização ela se divide em preta, branca, né, positiva, negativa, etc. Exame de registros, pessoal, também é uma técnica prevista. Correlação de informações obtidas é quando eu comparo, eu cotejo informações de diferentes fontes dentro da própria entidade, tá? Inspeção física, pessoal, quando eu vou lá em loco testar, né, evidência coletada com base em ativos tangíveis, ok? Observação é quando o auditor observa algum processo, algum procedimento, né, quando ele aplica teste flagrante ali. O cutoff, o corte das operações, pessoal, é quando eu defino ali um ponto de corte, né, que representa a fotografia ali de um processo, uma contagem de estoques, por exemplo, tá? E o rastreamento, que é uma investigação minuciosa, né, de todo um determinado processo, ok? Conciliação, objetiva é verificar a compatibilidade entre o saldo das contas sintéticas com aquelas analíticas, e a análise das contas contábeis, objetivo examinar os lançamentos, né, de determinada conta contábil, beleza? Mas essas duas já são menos problemáticas aí, menos cobradas. Evidência de auditoria, pessoal, basicamente o auditor executa os seus testes, seus procedimentos para coletar as evidências que vão suportar as conclusões do auditor e aí fundamentar a sua opinião por meio do seu relatório, tá? Elas são elementos de comprovação da discrepância ou não existente, né, nos achados de auditoria, que a gente também já falou. Se forem testemunhais, pessoal, sempre que possíveis, né, devem ser reduzidas a termo, ou seja, assinadas, tá? E também devem ser corroboradas com outras evidências. E os atributos, como a gente já falou isso na NAT, né, atributo das evidências, validade, confiabilidade, relevância e suficiência, tá? Elas compreendem as informações utilizadas pelo auditor, também falei. A adequação da evidência, pessoal, é uma medida da qualidade. Isso, embora esteja na norma de auditoria independente, pessoal, já foi cobrado nessas provas que cobram auditoria governamental, tá? Já a suficiência é uma medida da quantidade, beleza? A quantidade necessária de evidência de auditoria ela é afetada pela avaliação do risco de distorção relevante, quem faz essa avaliação, o auditor, né? E também pela qualidade da evidência ali de auditoria, tá? As evidências elas podem ser classificadas em evidência física, documental, testemunhal, analítica, né? E geralmente aquelas obtidas de fontes independentes, diretamente do auditor e por meio de documentos originais, elas são mais confiáveis, ok? Papéis de trabalho, também chamado de documentação de auditoria, pessoal, é onde o auditor registra tudo o que ele fez, tudo que for relevante vai para o papel de trabalho, tá?
E como é que chama, onde ficam, né, esses documentos, essa documentação de auditoria? Eles vão ficar nos arquivos de auditoria, que podem ser tanto de forma física como em forma eletrônica, tá? Essa documentação vai fornecer a evidência da base do auditor para uma conclusão que ele atingiu, pessoal. Isso tudo tem que estar documentado, ok? Explicações verbais não representam uma documentação adequada, tá? Mas podem ser usadas para explicar ou esclarecer alguma informação. Quanto tempo eu devo concluir? Em quanto tempo, né, eu devo concluir a montagem do meu arquivo final ali de auditoria? Pessoal, segundo a norma, você não deve gastar mais de 60 dias após o seu relatório para concluir a montagem do arquivo final de documentação de auditoria. E quanto tempo eu preciso guardar essa documentação? Pessoal, 5 anos a contar ali da data do seu relatório, tá? De preferência, ó, geralmente não é inferior a 5 anos esse período de retenção. As bancas gostam bastante, pessoal, de uma classificação quanto à natureza, tá? Natureza de um papel de trabalho. Corrente, se a tendência é que eu utilize apenas num exercício, tá? Em uma auditoria. Permanente é quando a tendência é que eu utilize em mais de um exercício. Para a norma do TCU, pessoal, basta substituir corrente por transitório. Segundo a norma do TCU, é transitório e permanente, tá? O resto das normas, corrente e permanente, beleza? Bom, achados de auditoria e matriz de responsabilização. Essa é a nossa matriz de achados, pessoal, que basicamente a gente vai colocar todos aqueles atributos. Ó. Então, eu tenho o que eu encontrei na minha auditoria, o critério, né, que eu fui comparar a situação encontrada com o critério, aí surgiu o achado, beleza? As evidências que suportam esse achado, as causas desse achado, os efeitos ou consequências desse achado. Se porventura o auditor identificar, pessoal, boas práticas identificadas ali naquela auditoria, ok? As recomendações e determinações que eu vou fazer com base lá no achado e os benefícios esperados, é aquilo que eu espero, que se o órgão implementar aquela recomendação, aquela determinação que eu estou fazendo aqui, ó, ele vai ter este benefício. Tá? Essa é a matriz de achado. Já a matriz de responsabilização, pessoal, o auditor tem que, nesse caso do TCU, né, tem que emitir, tem que documentar, né, tem que fazer essa matriz de responsabilização sempre que ele encontrar o quê? Uma irregularidade, tá? É o documento que vai permitir essa verificação de responsabilidade por aquele achado, ok? Achado de auditoria, então, é qualquer fato significativo, isso a gente já falou bastante de achado, a gente sabe que ele pode ser negativo, tá? Quando tem uma impropriedade ou uma irregularidade, e positivo quando tem boas práticas. Essa matriz é um instrumento para subsidiar a elaboração do relatório, então quanto melhor for a matriz de achados, a tendência é que melhor seja o relatório. A matriz de responsabilização é esse documento que permite a verificação da responsabilidade pelo achado, e ela deve ser preenchida sempre que algum achado indicar irregularidade. E somente nesse caso, tá? Impropriedade ou inconformidade, não. Beleza? Prestação de contas, pessoal. Basicamente, a gente tem uma norma na esfera federal, né, IN 63, alterada pela 72, beleza? 63 de 2010, que define como processo de contas, ó, um processo de trabalho do controle externo, tá? Para avaliar e julgar um administrador, o desempenho e a conformidade ali da gestão daquelas pessoas abrangidas pela atuação do TCU, que basicamente é todo mundo, né? Todo mundo que recebe recurso aí na esfera federal. Como é que esse pessoal, né? Fica bom dessa forma. Esse pessoal, ele consegue prestar contas por meio de um relatório de gestão, que vai dar, pessoal, um panorama, uma visão sistêmica ali de como foi a gestão daquele administrador. Então, chegou no final do ano, lá no comecinho do ano subsequente, o gestor ele tem que encaminhar um relatório de gestão sobre o ano anterior, falando como foi a gestão. Isso é uma prestação de contas. Quando chegar no TCU, se essa unidade, né, que encaminhou esse relatório de gestão tiver sido escolhida para a constituição de um processo de contas, né, ou seja, vai ter suas contas julgadas, aí sim começa esse processo aí de contas, tá? Então, esses dois eu já falei. Processo de contas ordinárias é aquele referente ao exercício financeiro determinado, tá? Já extraordinária é no caso de uma transformação, uma fusão, né? Até mesmo uma extinção de determinada unidade, tá? Uma delegacia da Receita Federal foi extinta, vai gerar um processo de contas extraordinário, tá? E o rol de responsáveis, pessoal, é o dirigente máximo da entidade, tá? E o nível hierarquicamente inferior, tá? Quem é o responsável ali por aquela gestão, beleza?
Além disso, os relatórios de gestão e os processos de contas constituídos lá pelo TCU, eles podem ser processos individuais, consolidados e agregados. Isso ainda está na norma da SN 63 que a gente está estudando. Prazo, pessoal, quanto tempo, né, o gestor, quanto tempo lá o Ministério do Planejamento tem que ficar guardando aquela documentação que embasou o seu relatório de gestão? 10 anos, tá? A partir da constituição, da entrega, né, da entrega do relatório de gestão, ou 5 anos, pessoal, se aquela gestão ela tiver tendo, né, suas contas julgadas. Mas aí é 5 anos a partir do julgamento daquelas contas, tá? Cuidado com isso. Então, se apenas apresentou o relatório de gestão, 10 anos a partir da entrega do relatório de gestão. Se terá suas contas julgadas, 5 anos, mas a partir do julgamento das contas, ok? Que vai vir bem depois. Os autos, depois da entrega, né, obviamente. Os autos iniciais dos processos de contas, pessoal, tem algumas dessas peças, né? O rol de responsáveis, o relatório de gestão, relatório e parecer de órgão, entidade ou instância que deva se pronunciar, tipo uma auditoria interna, se for o caso. Relatório de auditoria, certificado de auditoria e parecer do dirigente do órgão de controle interno. Então, aqui são aqueles 3 documentos que a gente viu lá na CGU, pessoal, tá? Na parte da CGU. E o pronunciamento do ministro de Estado Supervisor. Tá? Então, isso tudo compõe ali aquele processo. Pessoal, normas da Intosai. Tá? Basicamente, a gente tem 3 grandes documentos. A Carta Magna, vamos dizer assim, que é a Declaração de Lima, lá de 1977, tá? Que seria a Constituição aí da Intosai, o Código de Ética e as normas de auditoria. Tá? Basicamente, a gente tem esses 3. Em relação ao Código de Ética, pessoal, a gente tem 4 princípios previstos. Tá? O auditor ele tem que ser íntegro, tem que ser independente, tem que manter aquele segredo profissional, aquele sigilo, aquela confidencialidade e tem que ser competente naquilo que ele faz. Tá? O que as normas da Intosai, né, elas estabelecem, pessoal, que a auditoria não é um fim em si mesmo, beleza? Isso é importante falar. Os principais documentos a gente acabou de falar. De acordo com a norma, pessoal, aí isso é importante. A independência das entidades fiscalizadoras superiores, toda vez que vier EFS, pessoal, entidade fiscalizadora superior, tá? Essa independência ela deve ser entendida sobre 3 aspectos. A independência dessa entidade, propriamente dita, a independência dos seus membros e diretores e, principalmente, pessoal, uma independência financeira, tá? Tem que ter esses 3 para que ela seja considerada totalmente independente, tá? Segundo a Declaração de Lima, existem 2 momentos de controle, o prévio e o posterior, então a gente não tem o controle concomitante previsto nessa Declaração de Lima, coisa que aparece em outros normativos. Serviços de auditoria internas devem ser estabelecidos dentro dos órgãos e instituições governamentais. Já os serviços de auditoria externa, obviamente, não fazem parte dessa estrutura organizacional e os 4 princípios éticos que a gente já falou. Beleza? Dentro das normas da Intosai, pessoal, o que a gente tem de mais cobrado agora, né, desde 2015, quando o Tribunal de Contas traduziu essas ISAIs, que a gente vai falar bem rápido a partir de agora. Ele traduziu, pessoal, as ISAIs 100, 200, 300 e 400. Basicamente, a 100 trata de princípios fundamentais de auditoria no setor público e ela é a base para as outras 3. Tá? Que aí a gente vai falar da financeira, da operacional e a de conformidade. Muito da financeira, pessoal, é a mesma coisa, eu quero que vocês correlacionem bastante com o que vocês já sabem de auditoria independente, porque é a mesma lógica. Então, qualquer coisa que a gente tenha visto aqui de auditoria independente nesse resumão, mesmo não sendo o foco, com certeza vai ser útil para essa ISAI 200. Ok? Então vamos lá, pessoal. ISAI 100, ela estabelece os princípios fundamentais aplicáveis a todos os trabalhos, independentemente do tipo de auditoria, todos os trabalhos de auditoria no setor público, tá? Já a 200, 300, 400, aí traz algo adicional focado naquele tipo de auditoria, tá? Elementos de auditoria no setor público, pessoal, a gente tem basicamente 3 elementos, né? Ou melhor, 5 elementos, o auditor, a parte responsável e os usuários previstos. Então, auditor, vamos pensar, já que é a norma da Intosai, né? O auditor do TCU, nosso aqui, tá? Parte responsável, o órgão auditado, responsável por aquelas informações que estão sendo auditadas. E os usuários previstos, aqueles que têm interesse naquelas informações que estão sendo auditadas. Isso constitui as 3 partes, chamados de auditoria. Além disso, como elemento, a gente tem os critérios que o auditor vai utilizar e a informação, né, a situação encontrada ali, resultante da avaliação. Beleza? Os trabalhos de auditoria no setor público, pessoal, a gente classifica basicamente em 2 tipos. São trabalhos de certificação e os trabalhos de relatório direto. Tá? Os de certificação, a parte responsável que mensura o objeto.
tá? E o auditor obtém uma evidência de auditoria apropriada e suficiente para concluir ali sobre aquela mensuração feita pela própria empresa ou pelo próprio órgão, tá? Já nos trabalhos de relatório, então um exemplo aqui, pessoal, uma auditoria financeira, tá? Uma auditoria contábil, auditoria das demonstrações contábeis. Já nos trabalhos de relatório direto, pessoal, é o auditor quem mensura ou avalia o objeto de acordo com os seus próprios critérios, né? Utilizando risco, materialidade. O exemplo mais clássico, auditoria operacional, ok? Opa. Confiança e asseguração na auditoria do setor público, pessoal. Devido a limitações inerentes ao tipo do trabalho de auditoria, sempre a gente vai ter apenas uma asseguração razoável. Qualquer questão que falar que o auditor conseguiu dar uma segurança absoluta, pessoal, errado, ok? Como a gente está falando aqui, ó, a asseguração razoável é a conclusão que o auditor expressa de forma positiva. É uma asseguração considerada alta, mas nunca, como a gente também acabou de falar, absoluta, tá? E existe um outro tipo de asseguração que tem um nível inferior de confiança, pessoal, que é a asseguração limitada, tá? Aí o auditor vai que é uma conclusão considerada negativa. O auditor vai entender o seguinte, ó, nada veio ao meu conhecimento para fazer com que eu acreditasse que esse objeto não está em conformidade com os critérios aplicáveis. Então, uma é a conclusão, asseguração razoável, uma conclusão positiva, te dá uma segurança maior, mas não absoluta, e essa asseguração limitada é o que a gente chama de conclusão negativa, que é quando o auditor ele mais se exime, ó, eu não tive conhecimento de nada que pode afetar aí esse objeto auditado, tá? Então é uma segurança menor, beleza? Em relação aos princípios gerais estabelecidos, a gente tem a ética e independência, o julgamento profissional, o ceticismo profissional, o zelo profissional, um controle de qualidade, gerenciamento das equipes, né, dos servidores, habilidades, risco de auditoria, materialidade, documentação ou papel de trabalho e a comunicação, tá? Princípios relacionados ao processo de auditoria. Em relação ao planejamento, pessoal, estabelecer aquilo que vai ser verificado, né, os termos da auditoria, obter um entendimento sobre aquele objeto, identificar eventuais riscos, etc. Já na execução, aplicar os testes e avaliar as evidências. Já no relatório e no monitoramento, elaborar esse relatório com base na sua matriz de achados e na sua conclusão, né, e monitorar aquilo que for relevante. Beleza? Relatando e monitorando, a gente tem dois tipos de relatório. De forma longa, tá? Que é aquele que a gente utiliza em auditoria operacional. Aí eu vou descrever o escopo que eu utilizei, os achados, as conclusões, as recomendações, determinações, etc. Beleza? E o relatório de forma curta, que aí é mais sintético, geralmente mais padronizado, ou basicamente também é utilizado em auditoria financeira. Beleza? Em trabalhos de certificação, pessoal, o relatório de auditoria expressa uma opinião quanto a estar a informação, né, sobre o objeto em todos os aspectos relevantes, livre de uma distorção, tá? E o relatório é geralmente chamado de relatório do auditor, ok? Já o trabalho de relatório direto, pessoal, o relatório precisa declarar os objetivos, né? E aí é aquele relatório mais amplo, tá? Então, inclusive, o número de páginas dele tende a ser bem maior, ok? Em relação à opinião, pessoal, ela pode ser modificada ou não modificada, tá? Não modificada, basicamente, é a opinião que a gente chama de sem ressalva, ok? Já a opinião modificada, ela pode ser aquela opinião qualificada, também é chamada de exceto por e também chamada de opinião com ressalvas, beleza? Que é quando o auditor discorda em relação a determinado ponto relevante, mas isso não está generalizado ali no objeto auditado. Então, tem uma coisa grave, mas não é em todo o objeto auditado. A adversa é mais grave, então as distorções, os desvios são relevantes e também generalizados. E neste caso, pessoal, por essa norma, tá? Aí sai 100, beleza? A gente tem a possibilidade de abstenção de opinião, tá? Quando o auditor é incapaz de obter evidência de auditoria suficiente e apropriada devido a uma limitação de escopo, por exemplo. Então, cuidado, pessoal, pelas normas da CGU, a certificação, não existe uma certificação de abstenção de opinião. Pelas normas da INTOSAI, existe essa possibilidade, né, de um relatório com abstenção de opinião. Cuidado com isso, tá? E SAI 200, pessoal, auditoria financeira, auditoria, pensem na auditoria contábil, auditoria das demonstrações. O objetivo, ó, exatamente aquele primeiro ou segundo slide que a gente viu nesse resumão, aumentar o grau de confiança nas demonstrações por parte dos usuários. Não tem mistério, tá? Formas de opinião em uma auditoria financeira, sem ressalva, com ressalva,
adversa e abstenção de opinião. Basicamente também o que a gente viu na ISAI 100 se aplica aqui nesse resumão, tá? Nesse slide. Já a ISAI 300 trata de auditoria operacional, também façam a relação com tudo que a gente viu de auditoria operacional. Tem um detalhezinho bobo, pessoal, que eu não acredito que as bancas vão cobrar, mas nessa ISAI 300, ela prevê análise, né, de 3S, economicidade, eficiência e efetividade. Aqui, pessoal, ela não traz, na definição, não traz eficácia, mas eu não acredito que as bancas vão pegar esse detalhe, tá? A lógica aqui da ISAI 300 é a mesma que a gente viu de auditoria operacional, tanto na CGU como nas NAT, né, nas normas do TCU, beleza? Analisar essas dimensões, esses Ezinhos aí, ok? Na definição, então, como a gente falou, não tem, tá? E na ISAI 400, que aí a gente trata de regularidade ou de conformidade, pessoal, o objetivo maior é verificar uma conformidade, um compliance com as normas ali que deveriam ser seguidas, tá? Esse é o ponto. Características, né? Essa auditoria pode cobrir uma ampla variedade de objetos e pode ser realizada, então, para fornecer uma asseguração tanto razoável como limitada. Ela também pode apresentar trabalhos tanto de certificação como de relatório direto, tá? E ele pode ser tanto de forma longa ou curta. Resumindo, pessoal, em auditoria financeira, a gente tem aquele trabalho mais de certificação, né? E um trabalho, um relatório mais curto. Na operacional, ao contrário. E na de conformidade, pode ser os dois, tá? Basicamente é isso. A auditoria pode ser parte de uma auditoria combinada, né? Ou pode também incluir outros aspectos, né? Então, ela pode ser relacionada à auditoria das demonstrações ou separada dessa auditoria das demonstrações ou até mesmo em combinação com a auditoria operacional, tá? Bom, para finalizar, pessoal, nosso resumão. Auditoria interna segundo as normas do IIA, né? Também chamado de Red Book, ok? Auditoria interna a gente tem que entender nessas normas internacionais de auditoria, tá? Como sendo uma atividade independente que objetiva, né, de avaliação e de consultoria desenhada para agregar, para adicionar valor à própria organização. Tá? Em relação aos princípios éticos previstos por essas normas, pessoal, a gente tem 4 também, assim como a gente viu lá na Intosai, e é a mesma lógica, tá? Com os nomes um pouquinho diferentes, mas a mesma lógica. Integridade, objetividade, competência profissional e sigilo profissional ou confidencialidade. Ok? As normas elas se dividem basicamente em normas de atributos e normas de desempenho. Tá? Desempenho mais focado no trabalho mesmo, na execução, planejamento, execução e relatoria do auditor interno. Né? As normas de atributos são mais gerais, as características de uma organização de auditor interno ou do próprio auditor interno. Tá? Serviço de avaliação compreende, então, uma avaliação objetiva da evidência por parte do auditor interno, tá? Com o objetivo de apresentar uma opinião sobre aquele processo. Já o serviço de consultoria relacionados à assessoria, tá? Normalmente prestado por solicitação da própria área. Tá? Um departamento X da empresa pede uma consultoria. Os princípios éticos a gente falou e as normas de atributo, as normas de atributo a gente também falou. Tem que lembrar que a atividade de auditoria interna ela deve ser independente e os auditores devem ser objetivos naquela execução dos trabalhos. Esses auditores internos devem ter uma atitude imparcial e isenta, sempre lembrando ali da imparcialidade, tá? Devem possuir conhecimento para identificar indicadores de fraude, mas nunca, pessoal, se espera que o auditor interno seja especialista na identificação de fraude. Não é o objetivo dele, tá? O processo de monitoramento, né, e avaliação da eficácia geral do programa de qualidade inclui tanto avaliação interna quanto externa. As externas, tais como uma revisão de qualidade do trabalho, devem ser conduzidas pelo menos uma vez a cada 5 anos. Tá? Isso as revisões externas, as avaliações externas. Os auditores são estimulados a relatar que suas atividades são conduzidas de acordo com a norma. A mesma coisa que a gente viu lá das NATs, que tem que ter uma declaração em conformidade com as NATs, também na norma de auditoria internacional, auditoria interna, as normas internacionais também prevê isso. Em relação à norma de desempenho, pessoal, descreve a natureza da atividade da auditoria interna. O chefe da auditoria deve estabelecer planos com base em análise de risco, para determinar as priorizações ali da auditoria interna. Essa atividade deve assistir à organização na manutenção dos controles. Esses auditores internos devem desenvolver e registrar um plano para cada trabalho, e aí incluindo o escopo, objetivo do trabalho, etc. Eles devem identificar, analisar e avaliar se as informações foram suficientes para concluir sobre aquele trabalho. Tá? Devem ser supervisionados,
devem comunicar os resultados dos trabalhos com oportunidade, então tempestivamente, tá? E deve manter um sistema para monitorar ali aquelas recomendações apresentadas para os departamentos, as diretorias auditadas, ok? Pessoal, aqui a gente encerra, aqui estão todos os meus contatos, tá? Então, no meu Facebook, a minha página é Prof. Rodrigo Fontinelli, no Periscope, @Prof. Rodrigo Fonte, tá? E-mail, fonte@3dconcurso.com.br e o meu canal do YouTube, onde está esse vídeo, né, esse resumão de auditoria governamental, Rodrigo Fontinelli, Prof. Auditoria. Beleza? Aqui só uma mensagem final, gosto muito de algumas frases do Senna, principalmente essa, né, no que diz respeito a empenho, compromisso, esforço e dedicação, não tem meio termo, ou você faz a coisa bem feita, ou não faz, pessoal. Bom, um ritmo bem intenso, né, pessoal? Tô até sem fôlego aqui, mas espero que tenham gostado. Tenho certeza que boa parte da prova de vocês, e eu nem sei qual prova vocês vão fazer, mas boa parte de uma prova que cobre auditoria governamental, pessoal, tá nesses slides, tá? Então, aproveite aí, baixem lá do site 3dconcurso.com.br, só entrar na minha página, na Cursos do Professor Fontinelli, e aí vai estar lá gratuitamente esse PDF, beleza? Até a próxima, boa prova!